Boa tarde a todos. A gente vai começar a fazer nosso encontro de hoje para fazer uma conversa sobre o que a gente vem fazendo nas férias, né? Nessas férias, não, nesse momento que a gente está afastado das atividades presenciais da universidade, né? É quase como se fosse férias, né? Em outras palavras, das aulas. E aí, então eu queria conversar com vocês para que a gente pudesse. Eu queria ouvir vocês. Eu queria ouvir vocês sobre o que vocês estão fazendo para que a gente possa levar essas informações depois para a universidade, né? Porque tem várias discussões na universidade e ações estão sendo desenvolvidas, e aí eu não queria estar falando sem ter ouvido vocês. Então, na verdade, esse encontro de hoje, do GGP aqui, é mais uma forma de ouvir vocês para que a gente possa estar desenvolvendo, ou estar participando das discussões de maneira com mais propriedade, né? Então, de maneira simples, né? A universidade fez uma consulta com os estudantes, né, e professores, na questão de levantamento do acesso, né, quem tem disponibilidade, fez um questionário, e agora a PRAE está procurando fazer um levantamento, uma pró-reitoria está procurando fazer um levantamento de quais são os materiais que a própria universidade tem, o Instituto tem, e poderia estar disponibilizando para os alunos para que eles possam estar desenvolvendo as atividades acadêmicas. Segunda-feira tem uma reunião na praia. Eu conversei com um pouco com o Terço está lá pensando em retomar as aulas na graduação em outubro. É mais vontade dele, né? Do que, de fato, algo que tenha assim, algum fundamento, é mais vontade, né? Do que, de fato, possibilidade. Então, ou seja, olha só, outubro, voltar às aulas, né? Na graduação. Na pós existe um movimento de voo de retorno, né? Via videoconferência, né? Então, então esses são basicamente. Mas eu queria mais ouvir vocês, porque quando das conversas que vão tendo, eu queria estar ouvindo, vendo o que vocês estão fazendo, o que vocês estão passando, para que a gente possa se ajudar. Só que antes eu queria aproveitar o momento, né? E fazer uma apresentação aqui, colocar para a gente escutar um pouco o trabalho do Caparica, que não é o trabalho dele de acadêmico, né? Assim, mas é um trabalho que ele tem, que ele estudou, ele fez conservatório, né? Ele toca piano, e agora, nesse momento de férias, entre aspas, ele vem retomando algumas atividades e está disponibilizando para o pessoal o que ele gosta de fazer. Ele gosta de tocar piano, e aí eu vou colocar para vocês o que ele mandou ontem à noite para a gente ouvir um pouquinho. Tudo bem?
massa. Muito, Muito legal mesmo. Muito legal mesmo, muito legal. Professor Cauê tá de parabéns. muito bacana a apresentação do Caparica, né? Eu agradeço a paciência de vocês também por estarem ouvindo, né? Compartilhando esse momento com a gente aqui. Jovens, eu gostaria de passar a bola para vocês, para poder ouvir vocês sobre o que vocês estão fazendo. Vocês estão conseguindo fazer? O que vocês pensam da universidade? O que vocês estão imaginando? Então, eu passo a bola para vocês aí. Se vocês quiserem, também falo um pouquinho de mim, mas particularmente eu queria mais era poder ouvi-los. Começo falando? Eu queria começar escutando. Então, já que ninguém vai falar nada, eu posso começar comentando alguma coisa aqui. Manda bala, Gabriel. Então, deixa eu ver. Infelizmente, acho que você perguntou o que nós estamos fazendo agora na quarentena, né? Que a gente está meio que sem assim, com as oportunidades limitadas e meio parado. Eu, particularmente, não tenho muito o que falar. Eu realmente fiquei meio parado mesmo. Eu comecei assim, devido a alguns problemas que surgiram, eu acabei tendo que ficar mais cuidando da casa mesmo, porque a minha mãe, ela trabalha, então, pelo menos no quesito de desenvolvimento de trabalho relacionado com estágio ou com a faculdade no geral, eu acabei dando uma parada. Mas ainda tenho algumas oportunidades de estar lendo alguns dos livros que eu estou usando para o meu trabalho, mas no geral eu estou realmente bem parado. Acho que todo mundo deve estar meio parado assim também. Então, assim, acho que não tem muito o que falar com relação ao que eu estou fazendo. Eu estou esperando também para a quarentena acabar, para que a gente possa estar dando continuidade nos trabalhos na escola mesmo. Porque eu lembro, de acordo com o que você falou no e-mail, parece que as escolas dos PGPs não pararam, né? Eles ainda estão funcionando. Então, eu acredito que os professores formadores de lá, eles provavelmente devem estar desesperados atrás de ajuda. Então, acho que o que eu tenho mais para dizer mesmo é que, por enquanto, eu estou ansioso para que toda essa situação passe, para que eu possa conseguir dar continuidade ao meu trabalho na escola, desenvolver tanto projeto como dar o auxílio para o professor formador que está lá. Acho que é basicamente isso que eu tenho para falar. Alguém mais? Eu acho que eu posso falar. Que nem o Gabriel, eu acho que eu perdi um pouco assim, do costume de estudar, de que eu ia para a faculdade para estudar, no caso, e acaba que em casa ou eu não tenho muita motivação, ou acaba que eu me distraio bastante com qualquer coisa, e eu acabo que estudei pouco durante essa quarentena. Eu escrevi algumas coisas, assim, um pouquinho para o projeto, só que outras matérias assim, da faculdade eu acabei que eu não consegui escrever, ou não consegui estudar muita coisa, ou focar. Tem muita gente que consegue, eu não fui muito o caso. Minha namorada, ela estuda no IFG, ela tá fazendo aula EAD, assim, a faculdade deles disponibilizou computador para alguns alunos que estão estudando lá, porque nem todo mundo tem acesso.
E eles estavam também disponibilizando dinheiro para os alunos conseguirem pagar a internet. Só que eu acho que no nível da faculdade, que é o UFG, que ela é bem maior, eu acho que seria um pouquinho difícil para conseguir fornecer esse auxílio para todo mundo. E, assim, eu não consegui fazer muita coisa fora disso. Eu tenho alguns projetos pessoais que eu consegui trabalhar, mas fora isso, eu não acho que eu consegui ser muito produtivo durante essa quarentena. Legal, Estevam. É isso mesmo. A ideia é falar que é isso aí. Obrigado, Estevam. Obrigado, Estevam. Eu acho que eu também não consegui estudar muito bem, sabe? Esse período eu consegui ficar... Foi bem difícil, até então eu tô me acostumando, tava fazendo obra aqui em casa também, acostumando a vida de casado. E assim, então, estudar mesmo, assim, foi poucas vezes. Mas eu comecei a fazer um projeto meio que conversando um pouco com o Alisson também, e o Ivo estava procurando ajuda para replicar um experimento do Aristóteles. Aí eu pensei em tentar trazer... Isso a gente estava trabalhando até um pouco antes, né, de entrar na pandemia. E aí acabou que com a universidade, de certa forma, meio vazia, acabou que a gente conseguiu fazer umas medidas. Mas eu estou tentando trabalhar nisso, é uma proposta de experimento, mas eu acho que não vai dar muito certo para ser aplicado numa escola. Por exemplo, eu estou tentando entrar no PGP do Alisson, acho que não caberia lá. Foi uma proposta, mas acho que não vai dar muito certo. Mas basicamente isso, não estou tendo muito tempo de trabalhar, não estou tendo muito tempo de estudar muito, estou começando a aprender a organizar os horários e, querendo ou não, a gente está se virando aqui, né? Porque eu não estou trabalhando, a Juliane está conseguindo receber um pouco, então, assim, de certa forma está apertado. Então, a gente está tendo que resolver esse problema antes das coisas. A gente consegue pagar a internet, ter acesso a uma aula EAD, mas a questão do tempo de parar para estudar ainda está um pouquinho complicado. O Eugênio perguntou de que era o experimento, né? O experimento do Eratosthenes, ele mediu, com base em trigonometria, na Lua, em 50%, ele conseguiu medir a proporção da distância entre a Terra e a Lua e a Terra ao Sol. Então, seria um experimento interessante de fazer, porque ele é matemático, né? Ele faz suposições matemáticas e consegue achar uma relação. E aí a gente tentou fazer isso de uma forma mais, em vez de ser matemático, experimental, né? Com telescópio e tudo mais. Mas acabou que, para fazer isso, a gente precisa de um telescópio, precisa de uma câmera, precisa processar dados, o que é bem mais difícil fazer numa escola, que nem tem acesso ao telescópio. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Quem gostaria de... Bom, eu também tô igual os meninos, né? Não tô estudando, mas eu tô cuidando da casa e acabei começando a ler uns livros que estavam aqui bem parados, sabe? Que me eu não tava ali, né? Aí eu tô lendo bastante nesse período, fazendo as coisas assim que meu pai não pode, ir no supermercado, fazer compra, ir nos lugares que ele não pode. E é isso que eu estou fazendo, né? Meu pai, que tem mais de 60 anos, então ele não, eu evito dele ir no supermercado, eu que vou. E é isso, eu conversei com a Aline esses dias também, e é uma situação super nova para todos nós, né? Tanto para os alunos quanto os professores, nós estagiando. E a gente, assim, também sem saber como ajudar nessa situação. É isso aí. Obrigado, Rani. Obrigado. Mais alguém? O áudio tá legal aí?
Tá ótimo. Excelente, Marco. Eu tô na casa da família do meu irmão no Paraná, no interior do Paraná. Aí tô aqui com a família, né? Quem não sabe, eu moro na Cel. Aí vim pra casa da família do meu irmão. Em questão de estudar, também eu trabalho com a educação inclusiva no CEPAI. Aí a diretora do projeto está fazendo reuniões a cada 15 dias e estamos apresentando trabalho, tendo discussões bem produtivas lá. Tá indo bem. Assim, eu estou estudando coisas do ensino médio, porque eu trabalho lá com educação inclusiva no ensino médio e trabalho com todas as matérias, eu dando uma revisada nos conteúdos, mas não é assim, bem. Agora, estou mais preocupado porque meu sobrinho está querendo empinar a pipa e falou que eu tenho que fazer a pipa dele. Então, tá pedindo para mim comprar papel para mim fazer a pipa dele. Tá indo assim, a gente tá indo bem por enquanto. Tá tudo bem. Tá certo, Marco. Obrigado. Alguém mais? Oi. Eu tô no estágio 3, né? E aí eu já tô na escrita do TCC também. Então, esse semestre eu deveria estar estudando e aí encaminhando bem essas questões. E aí agora, nesse período da pandemia, eu fui me enrolar um pouco mais, porque aí eu fui estudar um pouquinho a mais e aí eu vi que alguns pontos ainda estão bem abertos. É aquela coisa que o pessoal fala, né? Que o conhecimento ele pode libertar. Aí eu enxerguei novos horizontes, mas ainda tenho que aprofundar mais nesses estudos para conseguir fazer um trabalho bacana, conseguir fazer um trabalho legal. Inclusive, é algo que eu tenho interesse, que é de tentar estabelecer esse contato com o PGP, com o professor formador. Eu fiquei no CEPAI muito tempo, 3 anos, se eu não me engano. E agora eu tô sem PGP, eu pretendo mudar. Conversei com o Luiz, a gente já esboçou uma possibilidade mas a gente não definiu assim, né? E tem um outro elemento que eu também sou contratado do Estado. Eu dou aula para o Estado, então eu também estou trabalhando, dando aula para o Estado, no EAD, né, à distância. E aí nesse percurso eu encontrei muitas dificuldades, muitas mesmo. Essa semana, especificamente, eu até troquei uma ideia com o Zé Augusto, que formou no, formou agora, né, na última turma, colega nosso aí. Eu troquei uma ideia com ele sobre metodologias do EAD e etc e tal. E aí foi muito bom, inclusive eu queria até sugerir, né, nesse possível futuro encontro aí com os professores formadores, de ver como que está sendo o trabalho de cada colégio, porque eu sei que a maioria é de colégio do estado, né? Então o estado está seguindo, né, do jeito que está seguindo, acho que seria uma discussão bacana. A gente ver como realmente está acontecendo as coisas aí. Mas é isso. Legal, Eugênio. Legal você tá. Se cada um tá se mexendo, tá se mexendo. Não dá para ficar parado, né? Quem gostaria de continuar? Obrigado, Eugênio. Marco Antônio, Daniel. Ó, Daniel apareceu. Valeu, Daniel. Bom garoto. Oi. Vai falar, Marco? Você fala? Tá. O Daniel estava falando, eu acho que não está funcionando o microfone. Ah, o Daniel tá falando, Daniel?
Sem problema, sem problema. A gente entende, né? Agora a gente vai aprendendo a... É exatamente isso que a gente está passando, né? A gente vai aprendendo a mexer com essas situações, né? Essa seria a nova sala de aula, novo ambiente. O Daniel, vai aí quando der, se der, a gente conversa, certo? Você fala. Se não, manda bala, Marco. O que você está aprontando de bom? Academicamente, eu não estou fazendo muita coisa. Eu estava continuando o LPs, né? Só que, à medida que os dias for passando, as coisas vão se embolando, perdendo os dias, as horas, os sonos, e foi ficando uma coisa de lado. Eu tirando esses dias para trabalhar em mim mesmo, trabalhar as coisas que eu quero ler. Igual Caparica, às vezes eu paro para tocar piano também, é um momento de introspecção e de certa forma, colocar para fora também algumas coisas. Mas é isso, lendo todos os livros que eu queria ler, tô tendo esse tempo, tentando arrumar meus horários de sono. E em relação à faculdade, eu não fiz quase nada, mas eu tô sentindo que tem sido um tempo produtivo nesse sentido. Das coisas que principalmente das coisas que eu queria ler. O que você está lendo, Marco? No momento, eu tô lendo um livro que chama Kino no Tabi, A Viagem de Kino. Mas eu parei para ler, tinha um livro, a minha mãe tinha falado para eu reler A Peste, do Camus, e realmente tem muito a ver com o que está acontecendo agora, você consegue enxergar cada pessoa, cada posicionamento, cada situação política. O contato que a Grazi tinha me emprestado, o contato do Carl Sagan. Aí eu paro para entrar, eu leio um monte de fantasia também. Sair um pouco da realidade e viajar. Ótimo, excelente. Mais alguma coisa, Marco? O Lucas aí, contato maravilhoso. Massa de tudo. Eu não li, certo? Ô Lucas, ô Luiz, o Eugênio tinha falado um negócio que eu achei interessante, que ele falou que estava falando com o José, que ele já terminou terminou o TCC e tudo mais. Você acha que seria interessante a gente entrar em contato com as pessoas que já fizeram todo o projeto do PGP e já formaram para falar, tipo, como que foi a experiência deles com o PGP, se está ajudando na área de trabalho deles, esse tipo de coisa? Só um minutinho, só, Estevam. Estão batendo aqui na minha porta. Só um minutinho. Só que eu não... Ok. Só um minutinho só. Vou ver se você aguenta aí. Vai conversando aí, molecada. Estevão, eu acho que esse contato é tão importante que até mesmo a gente participar daqueles encontros que o PGP mesmo faz, o GP faz, eu acho que está valendo a pena. Até para a gente entender como que eles fizeram, ter esse tipo de contato, eu acho que é bacana. Acho que a última encontro foi até com o Alex, teve o trabalho do Marcos também, que abriu muitos horizontes para mim sobre questões de discussões. Anteriormente foi o do Ângelo, eu acho que é um jeito de participar, né? Além da conversa formal, que nem o Eugênio falou, né? Que foi atrás do José e conversou com ele. Eu acho que é um ponto importante que a gente poderia até fazer por nós mesmos também. Participar desses encontros. Realmente. Esse vínculo é muito importante. Tipo assim, eu falo porque eu conheço do estágio 1, do Marcos, assim. Não conheço mais ninguém do estágio 1. E aí, quando eu tava no estágio 1, eu conhecia, tipo assim, quase todo mundo que era do estágio 3 e etc. E essa experiência que o pessoal passa, que o pessoal traz, ajuda muito, muito, muito esse contato é muito importante, entendeu? E aí essa galera, assim, que eu falo que quando eles estavam, essa galera que eu
estava no estágio 1, eles estavam no estágio 3. Quando eles estavam no estágio 1, eles também tinham um vínculo muito forte com o pessoal do estágio 3, entendeu? Então, acho que é importante esse joguinho de, tipo assim, ir passando as bolas, troca de experiências e etc. Essas coisas assim que a gente fortalece principalmente nas atividades do PGP iniciais, né, antigamente, nos encontros que tinham. Um ponto relevante também era os encontros que tinha do PIBID, que eu cheguei a participar, e era muito bacana, porque o grande grupo, assim, a gente tinha contato com quase todos os trabalhos produzidos pelo estágio e tal. E é engraçado porque eu falo isso, né? Mas eu demorei muito tempo para entender isso. Acho que até hoje eu não, na prática mesmo, eu não assimilo muito bem isso. Eu sou muito assim, muito eu, e é algo que eu venho tentando trabalhar. É algo que o Luiz vem me ensinando e eu estou tentando trabalhar, que é esse do coletivo, de valorizar o coletivo. Então isso é muito legal mesmo, Estevão, muito legal. Desculpa, dá para voltar que eu perdi aí? Acho que eu perdi a. O pessoal estava falando basicamente da importância de você ter esse contato com outros membros, tanto formados, quanto ainda em formação, que já participaram ou ainda participam do PGP, dos PGPs, para que você meio que tenha uma troca de experiência, como isso é valioso para o trabalho, e para que a gente aprenda com essas experiências. Acho que foi basicamente isso. Ah, tá, desculpa, é que o pessoal vem entregar livro, e aí eu tive que sair, me desculpem. Tá de boa. É livro, né? Ou seja, tá na. Mas o Estevão estava falando. O que o Estevão estava falando que eu perdi? O Estevão. Tava falando sobre entrar mais em contato com as pessoas que já formaram e já participaram do PGP, para ter mais esse contato com a pessoa que está de fora, que já saiu da faculdade, para ajudar nos nossos projetos, sabe? Ter uma visão um pouco mais diferenciada. Tem uma certa experiência já, né? Uhum. Obrigado, Estevão. Alguém mais quer falar? Daniel, quer falar, Daniel? Pode mandar bala, Daniel. Pode ser por escrito aí mesmo. Sem problema. A gente agradece. Pode escrever. Ah, tá. Eu posso, então, então, enquanto o Daniel vai escrevendo, eu posso chamar, vou fazer algumas colocações, né? No começo, eu vou falar de mim, né? No começo eu achei que, assim, meio engraçado a coisa, né? Você ter tempo para não fazer nada, né? No começo. Assim. Falei, poxa, eu vou dar para poder descansar um pouco, né? Então eu levantava à tarde. Só que e aí outras coisas que. Só que as coisas são assim, você tem que fazer tudo na sua casa agora, né? Tem que passar, tem que limpar, tem que cozinhar. Então você faz tudo e algumas coisas depois assim, eu percebi que algumas coisas não param, né? Uma certa burocracia não para. Então, e aí você tem que aí você tem que fazer as coisas em casa, mais o serviço da universidade, né? Mais o serviço. E aí eu comecei a ficar preocupado com o que está se constituindo, né? Porque as escolas não pararam, os PGPs não pararam, os professores formadores não pararam de trabalhar, estão lá numa situação nova, digamos assim, né, Eugênio? Eugênio está participando disso, né? Fazer um parênteses, fico feliz que o Marcos está lá no Paraná, junto na casa do irmão dele, legal, isso me deixa mais tranquilo, né?
Mas assim, aí eu comecei a ler também, que nem o Marco, né? O Marco tá lendo e tal. Eu comecei a ler algumas coisas, só que a minha leitura é sempre muito fragmentada, mas eu fico lendo muita coisa. Estava lendo sobre necropolítica, estava lendo sobre utopia, distopia. Né? A gente fez uma apresentação. Ô Gabriel, seu bolha, você podia ter assistido a apresentação nossa sobre distopia, né? Você gosta dessas coisas. Eu admito que eu não fiquei nem sabendo dela. Puta, cara, eu postei lá no grupo do estágio. Puta, tá na internet lá, cara. Lembrei de você, mas puta. Hã? Você sabe se ela, Também. Oi, desculpa. você sabe se ela ficou gravada? Se ela tiver ficado Nós gravada. gravamos. Manda o Olha link, só. então, eu olho. Eu assisto ela depois. Esse aqui eu li mais, ó, esse livro 3 aqui, ó. utopias. Esse aqui eu li um pouco para poder fazer a conversa, né? É isso, tá no canal do GGP, isso. Ou Beleza, seja, eu vou botar depois. Obrigado. nossa, cara, pô, agora eu tô com vontade de esmagar você. Mas porque é muito importante você ter participado, né, cara? Você tem um monte de coisa para contribuir, pô. Um monte de ideia. Assunto que você gosta. É porque, que nem eu falei, nessa quarentena eu tô vamos dizer assim, eu tô em uma situação que bem desconfortável, porque eu tô resolvendo o problema da minha casa. Aconteceu uma mudança repentina, sei lá, uma semana aqui na minha casa, uma semana antes da quarentena, então eu tô correndo com um monte de coisa, sabe? Tipo, Certo, eu tô cuidando da casa, eu tô tendo que resolver coisa judicial, então certo, tô tá um imaginando. problema muito grande pra mim, para que eu consiga participar das outras coisas. Mas Então, eu vou dar uma olhada depois, eu vou tentar participar um pouco mais. então, porque aí eu falei, você até ficou parado os encontros de terça-feira também, né? Aí eu falei, cara, isso não vai dar, isso não vai dar certo, né? Aí eu comecei a. Só que eu falei, não, vamos começar a retomar as coisas, vamos procurar fazer. E aí, o que que eu venho. Tanto é que depois, daqui a pouco, eu vou passar roupa, vou ter que passar roupa daqui a pouco, certo? Então, vou passar roupa. Aí, tá, tô mexendo, né? Mexendo. E aí, uma das coisas que eu fui entendendo também é que algumas coisas que me caracterizam como pessoa, assim, que eu me entendo como algo que eu cultivo, né? A questão de ser prestativo, de auxiliar os outros, de estar perto das pessoas, né? É uma coisa que eu gosto, né? Eu procurei entender isso também, né? Por que eu faço isso? Então, para que eu não fique fazendo só por fazer, mas entender o porquê que eu gosto de estar perto das pessoas, ajudando, né? O que isso me faz bem, o que eu estou tratando da minha história, né? E aí, o que eu achei bacana, é que eu fiquei pensativo, né? É de como que esse cenário que está sendo, esse cenário que a gente foi colocado, esse cenário de uso, da imersão que a gente tem dentro da internet, dentro das tecnologias de informação e comunicação, elas favorecem ou elas ajudam ainda mais a esgarçar esses elementos que me constituem, né? Então, por isso que eu fiquei assim, poxa, então como que eu vou fazer o grupo, como que eu vou fazer conversar com as pessoas, mas dentro do universo da internet, né, e tal, mas respeitando as minhas, aquilo que eu trouxe de uma história que ela foi feita fora da internet, né, fora do mundo informacional. Então eu fiquei muito preocupado de estar fazendo essas coisas aqui na questão da exposição. Agora, por exemplo, agora a gente está nas nossas casas, né? Então a gente expõe, que nem eu tive que sair para pegar o livro, por exemplo. A Cíntia está dando aula para a Isabela aqui, fazendo tarefa. Sabe? Então, pode abrir a porta, entra, passa. Então a gente está se expondo, né? Por exemplo. Né? Então a gente está fazendo mais coisas do que fazia.
né? Então, aí eu estava... então, aí o que eu fiz? Eu voltei a conversar com os professores, né? Então, nós temos um desafio, para mim, pelo menos, né? Mas vocês sinalizaram isso também, de como fazer a conversa com os professores, né? Como aproximar vocês dentro dos PGPs, né? Como que articular aquele que já não está dentro do estágio, mas está continuando a fazer o trabalho, que eu acho sensacional, mas como que não descolar, né, do pessoal que está no estágio, mas aquele cara que passou pelo estágio, mas está no PGP ainda, está no PGP, como conecta esse pessoal que está entrando agora, que nem o Daniel, que nem o Marcos, né, o Marco também, com o pessoal o Lucas, né, com pessoas que já estavam lá, né, eu mesmo estou mudando de PGP, e aí então, por quê? Ou seja, a ideia é assim, como que a gente vai fazer isso? Porque antes juntava na sala de aula, você obrigava os caras a ficar perto, né? Aí você juntava as turmas, fazia. Você conectava as pessoas, ficava fazendo esse trabalho, né? E agora a gente vai ter que fazer de maneira diferente, né? Então, o esforço de tentar entender como que a gente vai fazer isso, eu peço a ajuda de vocês. Aí uma das coisas foi começar a retomar a reunião de terça-feira, né? Que aparentemente tem uma... Não é um grupo de pesquisa do Luiz, assim, é um grupo de pesquisa nosso. Aí cada um fala, tem os interesses próprios, cada um. E é interessante que tem apresentação de todo tipo, né? Na verdade, eu nem sei se tem lá um horizonte, assim, ó, vamos fazer tal pesquisa, isso. Tem lá alguma coisa. A questão da tecnociência, né? Mas a questão das narrativas, das histórias de vocês, cada um está fazendo, reconhecendo por que está fazendo certas coisas, não outras, né? Então, mas assim, é um espaço de conversa. Então, terça-feira agora o Fred vai falar sobre pseudociência, vai falar sobre astronomia, terça-feira, né? Pô, e tem como, para mim interessa também, mas não é a minha área de pesquisa isso, mas está lá o espaço para poder falar tal, para poder aprender com vocês tal. E aí a gente vai procurando amarrar as pessoas, aproximar as pessoas. Então, eu acho que esse é um desafio que foi retomado, né? E que eu queria dividir, uma das coisas que que eu fiz também, foi estar procurando ouvir as pessoas que estão de ajudar as pessoas. Essa é outra característica que eu tenho, né? Também por influência da minha avó. Minha avó ajudava pessoas que vinham do Nordeste para trabalhar no interior de São Paulo cortando cana. Então, minha avó sempre ajudava a acolher essas pessoas, ensinava a higiene básica, coisa do tipo, né? Levar a criança por saúde, arranjava emprego pro pessoal, fazia cesta básica. Então, de certa forma, eu estou aqui ajudando as pessoas aqui que eu posso, ou outros que nem têm proximidade, mas alguém conhece, me fala, eu colaboro de alguma maneira, né? E, então, ou seja, esse lado, eu continuei fazendo isso. E aí, me preocupado, de fato, aí voltei a ouvir os professores. Eu falei, então, aí, isso foi uma coisa, outra coisa foi ouvir os professores, né? Então, eu passei a ouvir todos os professores, menos a Soraya, que eu não consegui, liguei, depois eu não consegui o contato, né? Depois eu não. Mas eu vou tentar de novo. E aí, o legal da história foi que cada professor, o Tiago, a Aline, a Cristina, a Giovana, o Alex, o Alisson, o Leonardo e a Soraya, que eu não consegui falar, né? Cada um está fazendo uma coisa diferente com os alunos para poder estar desenvolvendo as atividades. A Giovana também, né? Então é muito legal. Um está usando Instagram, outro está usando Facebook, outro está usando Zoom, outro está usando mesa digitalizadora, um está usando... Aí chegou o Alex também, conversei com o Alex também, né? Obrigado, Alex. Aí seja bem-vindo, Alex. O Alex está do PGP do Ayrton, do Ari, né? Do PGP Ari aqui no setor social.
Alex saiu já também. Aí, eu conversei com o Alex também, e o legal é que cada um está fazendo. Cada um tá fazendo uma coisa diferente. Eu, particularmente, achei muito legal. Assim, e cada um está precisando de um certo apoio diferente. Por exemplo, a Aline. Ô, Daniel, agora deu certo, Daniel. Aí o que aconteceu? A Aline, por exemplo, lá no PGP do João Barbosa Reis, lá na escola dela, os alunos não têm crédito ou internet em casa, né? Então, se você ficar dados móveis, né? Não tem nem celular. Então, os pais têm que prestar o celular para os filhos, né? Para poder acompanhar a aula. E aí, como que você faz? Então, aí acharam que o Zap, como não tem... Oh, garoto, Danielzinho Júnior. Aí, como lá? Tudo bem. E aí, como que você tá? Tô falando com você lá, velho. E seu pai, toca o quê? Violão ou guitarra? Conversar comigo? Hã? Tá conversando comigo? Ué, ele quer conversar com você, ué. Pode falar, o tio aqui é doido, escuta tudo. O tio é uma privada. Com todo respeito, se existe. Hã? Falando comigo? Não, professor, eu consegui arrumar aqui. Ah, sem problema. Desculpa ter interrompido aí. Acha, cara, tá de boa, faz parte da brincadeira. Então, isso vai ser agora a rotina, né? Nossa. É isso aí, entendeu? Ou seja, o pessoal reclamava que não podia levar filho na escola, né? Nas aulas, agora tá todo mundo levando, tá tudo certo. Era bobeira, né? Resumindo. Aí. Então, ou seja, aí que lá no PGP da Aline, por exemplo, o pessoal manda as coisas, atividades por Zap, tira foto e manda. Os alunos tiram foto da coisa e mandam pelo Zap, porque não tem dados móveis para poder ficar fazendo transmissão, que nem ainda estão fazendo aqui. Sabe? Eu achei fantástico, tem um exemplo da Aline, né? Mas cada um tem de maneira diferente de fazer as coisas. Tem uma aprendizagem diferente. Então, o próximo, o que eu queria, imaginando, que a gente pudesse marcar outros encontros com os professores contando o que estão fazendo, para que a gente pudesse estar fazendo a reaproximação, né? Retomando a conversa com os professores. O Alisson está lá com a mesa digitalizadora dele nova, lá está se divertindo, fazendo as coisas, as continhas, na mesa digitalizadora, sabe? Então, então assim, a minha preocupação era voltar a fazer uma conversa, a reorganizar o meio de campo. Aí nesse meio tempo eu estou aprendendo a mexer com o OBS, que é esse software que faz gravações de videoconferência, por exemplo, grava as telas, né? Aprendi a mexer com o OBS, o que mais que eu aprendi a mexer? Estou aprendendo a mexer com mídia, com esses artefatos, que são esses softwares que tem disponível na internet para poder fazer as conversas. Como conseguir fazer uma aula, você aparecendo a carinha sua embaixo e os slides passando. Aí depois que eu bati a cabeça com o software, descobri que o próprio PowerPoint faz isso, né? Você consegue abrir lá no PowerPoint, lá, gravar a apresentação, aí aparece uma janelinha lá, no próprio PowerPoint. Porra, então, assim, são bastante coisas que eu estou aprendendo, mas eu queria... e aí tem críticas com relação à prática de ensino, tem crítica com relação à informática, princípio de física, lá que só Salviano ministra, né? Porque quando não tem essas coisas, não prepararam a gente para essas coisas, né? E continuam não preparando, né? Então, muito importante a contribuição de vocês, né, para que a gente possa acertar lá o caminho, né? Mas assim, a minha preocupação era como que a gente não se perde. E aí eu estava lendo alguns livros, vendo algumas coisas com relação ao papel da internet, né? Como que ela não permite o pensamento profundo, como as coisas são muito
sempre tem muito link, você não consegue mergulhar numa ideia por muito tempo, você fica sempre fazendo conexões, mas são superficiais. O papel da fake news, né? O que é a fake news? Na minha leitura, fake news é queimar livro da época da Inquisição, para mim é a mesma coisa. São pensamentos que eu fui elaborando. Então, ou seja, fake news é uma forma de você ficar sendo excitado com coisas, compartilha meias verdades ou mentiras de fato, né? E que não ajudam na contribuição, não colaboram com o pensamento mais profundo. Então, são coisas que eu estou lendo. Então, eu me lembro a questão da distopia, né? Então, fake news caminha numa loja de distopia, eu fui vendo essas coisas, né? Então, ou seja, eu estou preocupado com essas coisas de tentar criar um ambiente onde a gente possa se ajudar mutuamente, né? E evitando as armadilhas que tem na internet, né? Fake news, por exemplo, compartilhamento sem fazer algum pensamento mais elaborado, descartando a nossa... Como que a gente consegue adequar aqueles valores que nem o Marco está falando lá, o Marco, né? O Marco tem a história do piano, a mãe dele deu o livro, indicou a Peste para ele ler, certo? Pô, Marco, se você quiser fazer uma apresentação desse livro para a gente hoje, terça-feira, irmão, tá convidado. Você não precisa falar do livro inteiro, mas uma parte dele, apresentando para a gente, né? Esse livro, fazendo uma leitura sua, tá, fica à vontade de estar convidado a falar para a gente, fazer uma hora, a gente coloca lá e a ideia, faz uma apresentaçãozinha, viu, Marco? Eu posso preparar uma coisinha do livro, preparar uma falinha sobre ele. Nossa, fantástico, cara. Eu ficaria extremamente massa, cara. Um assunto super 10. Eu até ia comprar esse livro, aí eu tirei da lista, entendeu? Puta, agora você falou, eu fiquei até animado, tá? Mas, então, ou seja, tá fazendo alguma coisa, compartilhando as ideias que tá lendo, construindo esse ambiente do pensamento mais aguçado, mais profundo, né? Um suportando o outro nas angústias de cada um, por exemplo. É difícil ficar falando, né, da gente, né, das angústias que a gente tem. Mas é importante, né? A gente, por exemplo, eu falei para vocês que eu estou lavando roupa aqui, passando roupa. Eu estou falando isso de propósito, certo? Para dizer para vocês que eu também tenho problemas, também que nem vocês têm, certo? Eu tenho problema em casa, com a minha filha, tenho problema com a minha esposa, né? Tem a gatinha que a gente pegou, matou um lagarto aqui, eu fiquei totalmente chateado agora, aqui em casa tá um ambiente fúnebre aqui em casa, porque a gatinha matou um lagartão, né, cara? A gatinha que matou lá o lagartão, né, cara? Eu lá começando um processo de parar de comer carne vermelha, entendeu? Por causa que minha esposa é vegetariana. E aí até tem um livro que eu comprei que chama Os Direitos dos Animais, cara. Os Direitos dos Animais. Tem a ver com esse daqui. Tem 3 utopias aqui, né? Que ele vai colocando, né, Eugênio? Uma das utopias é a quem humana. É que a gente volte, a gente se constitua uma grande família entre os animais humanos e os animais não humanos, né? Então aí, como que os animais têm o direito deles, né? A humanização dos animais, a animalização do homem, como que... Pô, é uma utopia, cara. Essas discussões, elas todas estão por aí, né? A gente virar cibernético ou não, é uma outra utopia. Então, para onde que a gente quer caminhar, né? Então, eu estou muito preocupado com isso, porque a gente vai se formando e não vai pensando para onde que a gente quer ir e tal, o que está acontecendo com a gente. Tá, mas são coisas que me angustiam, certo? Mas para isso precisa cuidar da nossa trajetória, dos valores que constituem a gente, né? Eu gosto de tocar piano, o outro gosta o Gabriel gosta de mangá, robótica e tal, o Lucas gosta de astronomia, porque gosta de ficar olhando para o céu, o Eugênio lá preocupado com a afetividade, né? O Marcos com a questão do eu sempre confundo esse nome aí, stand-up, tá certo? O Daniel lá lendo Bachelard sozinho, perdido lá na casa dele, sozinho, desculpa, não tá perdido, mas lá, sem comunicar com as pessoas, tá lá lendo Bachelard, batendo a cabeça.
a gente vai conversando alguma coisa. O Estevão, que tem uma bagagem muito louca, também lá que é preocupado com a questão da ciência, do cientista, tem uma trajetória, uma formação muito bacana, o Estevão também, entendeu? Então, ou seja, o Alex, com as invenções dele, a Rani, com o cuidado que ela tem com os outros, né? Então, assim, e como que a gente cuida dessas coisas nesse contexto novo, né? Para que a gente não seja engolido, porque a gente tinha um contexto de um tipo e agora tem outro contexto, que a gente vai avançando de maneira muito rápida. Então, é por isso que eu agradeço, assim, fico feliz, desculpa falar demais de novo, né? Mas aí eu estou de novo. Daniel, manda bala, filho. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Sobre que eu estou fazendo nessa quarentena, né? Eu acho que nessa quarentena eu tirei um tempo para mim, para fazer as coisas que eu queria fazer já, os livros que eu queria ler, porque eu trabalho também, não tenho muito tempo para ler os livros que eu realmente quero ler. Tanto que eu discuti sobre o Bachelard lá com o senhor lá no WhatsApp, porque eu não estava conseguindo entender algumas coisas e aí eu tinha dúvida com o senhor. O meu filho apareceu no vídeo, né? Eu estou cuidando muito dele, porque eu gosto muito de criança, essas coisas. E meu outro filho também nasceu no final do ano passado, Parabéns. é um bebezinho. E eu estou dedicando esse tempo para passar com ele também, porque eu realmente gosto de cuidar de criança. Eu acho que foi uma das coisas que me influenciou a querer ser professor, a ter contato com adolescente, contato com criança. E eu acho que é isso, em questão de que eu estou fazendo na quarentena. Muito bacana, cara. Essa parte a gente não conseguiu chegar, né, Daniel? Oh, desculpa. Oh, desculpa, eu estava falando eu sei, com o microfone desligado. Então, ou seja, essa parte de ver que a gente tem, tem essa característica nossa, né? Que nos marca assim de maneira mais particular, assim. Tem a ver com a nossa trajetória na sociedade, assim. É ela que eu não queria perder de vista, sabe? Nos projetos de vocês, nos projetos nossos, sabe? Porque vai para o mundo da internet, mas como conversar com as crianças, né? Na verdade, mantendo aquele espírito jovem, né? Aquela atenção que talvez você tenha recebido, né, Daniel? E que, de certa forma, ou não também, né? Mas que você recebeu e que quer cultivar esse momento ao longo da sua vida, né, cara? Então, ou seja, como que a internet usa isso a favor dela ou não? Então, você tem que ficar atento, né? Então, como a gente pode estar trabalhando essas coisas para favorecer a inventividade, a criatividade? Essa é outra coisa bacana. Abriu uma janela de tempo diferente, né? O que a gente faz com esse tempo? A gente usa muito a internet aqui em casa para isso, né? Para a gente fazer, porque a gente saía muito, ia para parque, essas coisas. Como a gente não pode sair, a gente está pesquisando muitas coisas que o povo fazer em casa, como é que entreter as crianças em casa, como é que isso afeta elas, esse isolamento de não poder sair, não poder ver a avó, não poder ver os amiguinhos e tal, não poder ir para a escola, porque até então ele já está na escolinha. E ele sente falta, ele pergunta, papai, eu vou para a escolinha amanhã, vou ver a vovó amanhã, não sei o quê, não sei o quê, e acaba que ele sente falta. E a gente está usando a internet para isso também, né? Para manter ele entretido, para ele não sofrer tanto, porque a gente que é adulto sofre, imagina eles que são crianças, que não conseguem entender o que está acontecendo. Muito bom. Legal. E então, assim, eu tenho com a minha filha aqui, por exemplo, eu tenho uma preocupação muito com a questão do contato físico, né? Porque elas têm, porque quando ela vai para a escola, você um tromba com o outro, um pega no braço e tal, né? E agora, assim, aqui em casa, né? Tá eu, minha esposa e minha filha, né? O cachorro e tal. E a gata, né? A Kitty, que matou o lagartão lá. Nossa, que... Ela tá a coisa tensa.
Aí o que aconteceu? Então, a ideia de ficar perto, de encostar, né, cara? De ter esse contato que você estava com Caio, né? Com o seu filho, não? Com o quê? Caio, não é Hélio. Hélio, com o Hélio no colo e tal. Então, essa parte é extremamente importante, né? É isso aí. Nossa, me perdi, gente. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Jovem? Eu acho Oi, que a gente manter um contato mais perto do próprio PGP, dos professores formadores, eu acho que isso ajuda a gente até a ter mais um caminho para a gente seguir. Até mesmo em questão de leitura, de participação e de entender o que a gente pode fazer. Porque, por exemplo, eu sei que o Alisson, que é o professor formador que eu estou tentando entrar em contato, ele está sofrendo lá porque ele tem 2 escolas para resolver e a UED é difícil. Então, às vezes, a própria ajuda que a gente pode tentar, uma ideia que a gente pode tentar ajudar o professor formador é um jeito da gente se aproximar da escola, dos problemas da escola e das dificuldades que a gente está tendo na pandemia no ensino de física, né? Porque, por exemplo, da mesma forma que tem alunos que não têm smartphones ou contato para ter, tem muito aluno que está indo para a internet e ficar esse tempo ocioso. Então, da mesma forma que a gente tem que achar uma maneira de integrar as pessoas sem contato, a gente tem uma maneira de entreter aquelas outras que têm contato demais. Então, a gente tem que ver a realidade de cada escola, de cada professor formador e entender como que a gente pode tentar ajudar nessas questões também. Assim, só dando uma opinião rápida, eu acho que não necessariamente entreter, mas ajudar essas pessoas que têm vamos dizer assim, esse acesso demais a focar, sabe? Porque eu acho que, pelo menos um problema que eu sofro muito, eu particularmente venho sofrendo muito, é o fato de que eu me distraio facilmente com as coisas quando eu estou dentro da minha casa. Seja porque, sei lá, tem um videogame na sala, porque tem a TV para eu assistir, tem alguma coisa que eu posso mexer no meu computador, ou até mesmo, sei lá, ficar ocioso nas redes sociais. Então, eu acho que quando a gente está nesse ambiente mais, vamos dizer assim, fluido. Não é livre, mas fluido. Não é mais relaxado, a gente tende a ser um pouco mais ocioso. Então, eu acho que, às vezes, buscar estratégias para que a gente consiga ajudar essas pessoas a conseguirem manter um foco. Claro que esse tipo de foco tem que vir principalmente da própria pessoa. Só que eu acho que nós também podemos pensar em maneiras de facilitar esse tipo de coisa. Legal. Legal. Nossa. E Marcos, Paraná. Então, gente, assim, então a gente pode pensar de lá no Zap, então, estou pedindo ver se é isso mesmo, né? A gente pode começar uma conversa lá no Zap, então, no sentido de sinalizar que a gente, nessa conversa de hoje, a gente tirou a gente sente falta é isso? Da conversa. Me ajudem aí, senão eu vou falar besteira. Lucas falou melhor que eu. Fala aí, Lucas. Eu acho que a gente tentar conversar mais com os professores formadores e com as escolas, né? A gente tentar ajudar eles de alguma forma, né? Querendo ou não, eles precisam, talvez, precisando de ajuda, né? Eu não sei como é que tá os outros PGPs, mas, de certa forma, oferecer esse tipo de ajuda nos ajudaria e ajudariam eles também. Oferecer apoio, né? É isso? É isso. E aí, para a gente fazer isso, a gente poderia começar a fazer uma conversa, eles apresentarem o que eles estão fazendo, para a gente poder estar uma ciência de como que a gente poderia estar participando, ajudando. É isso? Eu acho que isso é bacana.
ter um momento para eles conversarem e a gente ouvir. Até então, para quem também está sem PGP, conseguir se identificar onde pode ajudar, onde pode parecer mais útil. Mais útil, né? Conciliar melhor as histórias. Desculpa, ficou mal colocado. Não, tudo Eu certo. achei interessante aí essa ideia aí, Luiz. Desculpa, alô? Alex? Hein? Pode Isso, falar. então, achei interessante essa sugestão dele aí, acho que foi muito bem colocado, né? Que é um resgate, é um dos fundamentos do PGP, né? O PGP começou com esse fundamento como se fosse o básico, né? O principal. Ah, legal, Alex. Praticamente o princípio norteador do PGP, né? A universidade ser uma via de duas mãos, né? Não ser só a que impõe e tal. A que ajuda e que recebe, né? E o Lucas falou muito bem aí, né? O Lucas faz um trabalho aí que eu admiro muito, que é com o grupo de astronomia. Ele já mantém bastante pessoas entretidas aí, com bom conteúdo, com boas discussões nessa área aí. Eu acho que é um grande diferencial que ele faz, que eu vi poucas pessoas fazendo aí. Gostaria de colocar esse elogio aí e falar que talvez as aulas, né, devessem se concentrar em aulas que os professores pudessem aplicar, né, durante a pandemia, né? Então, seria como se fosse uma espécie de exercício, né, que focaria todas as ações e projetos e pesquisas para voltado para esse lado de como dar aula em formato de pandemia, né? Por exemplo, aqueles objetos didáticos que eu apresentei, eu acho que eles são uma estratégia para você usar num vídeo, né? Que você vai estar distante, vai apresentar uma imagem, aquilo ali vai ficar ainda mais difícil, né? Então, talvez seria, por exemplo, pegar a disciplina que o professor está precisando ministrar, ou que de repente os alunos não entenderam, passou batido. Faz ela. Programar espécies assim de iniciativas ou até em novas metodologias, né, que pudessem ser feitas durante a pandemia, né? Que é uma necessidade urgente. Acho que devia parar tudo e falar só sobre isso. Desculpa, Alex, perdeu o raciocínio. Basicamente isso. Parar tudo aí, falar desculpa. Sobre a aula na pandemia. Sim. Só ficar focado nessa questão da física durante a pandemia, né? Até pensando no pós-pandemia, né? As implicações, novas metodologias, estratégias, né? Que pode ser feito com os professores, né? Alex, a reunião que o senhor estava falando de colocar as demandas, né? Então, assim, aqui seria esse caminho aí. O Alex é o professor do Colégio Ribeiro Valadão Filho, no setor de Física Social, porque o Alex foi aluno nosso do Instituto de Física, né? Ele ajudou a fundar o PGP, ele foi, na verdade, o pioneiro do PGP Santa Helena, né? Junto com a professora Márcia, né? E a professora Ellen. Depois, o Alex, depois veio a Ju, a Raniel também foi para lá, ficou uma época lá. Ou seja, foi uma história longa e bacana. Aí o Alex se formou, fez o mestrado dele, né, Alex? É isso? Não, foi uma besteira. Ainda estou fazendo ainda, né? Está lá fazendo o mestrado dele, profissional. Agora prestou concurso e passou e se efetivou esse ano no Colégio Ari Valadão. Alex tem uma história muito bacana, né? Eu vou ficar falando agora, senão ele vai longe. Mas é muito inventivo, muito questão do prático, muito bacana. Legal demais, ele é gente boa de trabalhar. E o Alex está lá no Ari Valadão. Eu agradeço a participação do Alex aqui. E eu acho que eu até marquei aqui, ó. Marquei aqui para colocar no zap lá para a gente poder marcar uma outra roda de conversa, uma outra conversa, destacando que um dos princípios norteadores do PGP era essa conversa, essa aproximação entre universidade e escola, esse trabalho conjunto, né? Que a gente tem esse desafio, agora no meio da pandemia,
E a questão de, ao oferecer apoio aos professores, também a gente está se ajudando também. Né? Essa é a fala do Alex, né? Do Lucas também, junto as duas falas. Uhum. E a gente vai também aproveitando para ocupar, dar sentido de existência para a gente, né? Dar sentido para esse tempo que a gente tem, que nem o Gabriel falou, fica para lá e para cá na internet, né? Mas tentar pegar e tornar isso algo mais profundo, mais significativo, como uma experiência de vida, né? Uma experiência, né? Não como vivência só, né? Mas e aí poder compartilhar isso com as pessoas. O que você acha, Estevam? É isso? Concorda, Estevam? Desculpa, eu tava pegando um pouco de água aqui, é o Não, que o sem senhor problema. falou? Tá falando que se você acha, concorda com o que o Lucas falou, com o Alex, a gente está procurando reconectar os professores dos PGPs com vocês e vice-versa, a gente se conectar e estar desenvolvendo as atividades que fazem sentido, que dêem sentido de existência para a gente, né? A gente passar. Assim, eu acho muito bom. Assim, essa ideia de reconectar é muito boa, inclusive, porque eu até tinha parado um pouco de falar com a professora na escola. Assim, até agora. Uhum. Assim, eu vou tentar conversar com a professora novamente, ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar ela, ver se tem alguma atividade que a gente pode ajudar a produzir lá pela escola. E ver se consigo falar com algumas outras pessoas com que eu já tive contato no estágio também, já que eu já saí do estágio. Ô, Estevam, você tá lá no grupo do Zap, não tá? Tô sim. Então, porque aí o que eu estava pensando é ver se a gente consegue fazer uma conversa, colocar as coisas lá, né, mais produtivas, né? Mas assim, você vê que eu nem toquei, né? A gente nem tocou no assunto do sentido por enquanto, nem vem isso. A priori eu estou preocupado que a gente consiga dar sentido de existência para a gente, né? E não ficar só a reboque Uhum. de demandas que os outros ficam criando, né? Então, mesmo que a demanda política fica corroendo a gente fica só. Então a gente parou de ficar muito. Não que a gente tenha desistido disso, mas que a gente precisa se fortalecer. E, né? Então, por isso que a gente parou de ficar postando coisa, deu uma parada de fazer isso lá no Zap, né? Mas eu acho que a gente tem esse desafio de voltar a conversar mas conversar dentro do Zap lá, tal, para ir estimulando as pessoas, né? Dando um toque, sugerindo, se colocando à disposição. E a gente voltando a se amarrar, né? Pode ser, gente? Pode ser? Eu acho uma boa ideia, utilizar o espaço do WhatsApp mais ou menos como os encontros que a gente estava fazendo, né? Uhum. Tipo, ter as conversas dentro do WhatsApp, trocar sugestões de livros, esse tipo de coisa que você está sugerindo. E aí eu tenho uma, assim, então a gente pode tirar então duas ideias então básicas. Uma a gente volta, eu vou colocar essas ideias lá no Zap, certo? E aí a gente vai fazer uma conversa lá dentro para a gente organizar uma fala dos professores, a gente dividir um calendário de fala dos professores para a gente estar podendo tá ouvindo os professores formadores e começar a fazer essa aproximação do trabalho lá, né? E não ficar esperando também a universidade, né? Porque quando a gente começar, a gente já tem uma caminhada, porque no dia que voltar à universidade, a escola já teve um monte de coisa acontecendo e a gente vai ficar totalmente desconectado. Então a gente vai ter um problema muito grande, né? De conexão, de ter tempo, né? Então eu acho importante a gente eu sei que não está no calendário, eu sei que não está blá blá blá, mas o custo da gente ficar longe dos professores vai ser muito grande para todo mundo, para nós, para eles, né? E eu agradeço o excelente da Raniele. Obrigado, Rani. E podemos fazer isso então, pessoal? A gente vai começar a agitar um evento dentro do Zap para fazer um evento de videoconferência, para a gente. E aí a gente pode estar pensando em algo assim, o Alisson. Quem já tem uma certa afinidade, então
vai estar junto, já pode estar junto com o Alisson para fazer uma apresentação. Já pode até, em vez de deixar só o Alisson falando, as pessoas que já têm uma certa tendência já pode conversar com ele, já pode estar fazendo a apresentação junto com ele, dos PGPs, do trabalho, né? Mas dando ênfase no professor, e não na gente, por enquanto, né? Mas a gente ouvir os professores, ver o que eles estão fazendo, para a gente poder colocar isso para os demais colegas, outros licenciantes, para a gente poder agregar, organizar todo esse espaço nosso aqui. Alex? Então, eu acho excelente aí essa ideia, né? No caso, já até naquela reunião apresentei, né? Adiantei um pouco, né? Talvez eu faria aquela mesma apresentação, né? Uhum. E, por exemplo, se eu fosse solicitar uma demanda minha, uma ideia que eu tenho na minha situação, né, emergencial, conseguir, por exemplo, resolver os exercícios com os alunos, né? Uma coisa que tem sido difícil. E talvez algo que me apoiaria seria, né, sei lá, talvez, assim, não sei se isso seria, como seria visto esse tipo de demanda, né? Mas eu pensaria algo próximo de programar uma resolução de exercícios do livro, né? Uhum. Discutir algum tipo de estratégia, algum material didático, né? E, sei lá, criar alguns tópicos de revisão com aquilo que o aluno tentou fazer, com aquilo que está sendo cobrado para ele, né? Isso seria, por exemplo, uma ajuda no meu caso, né? E também a utilizar esses dispositivos, né? Ter ideias de como seria o esquema da aula, né? A gente até estava conversando sobre isso, aquela vez que você fez uma conversa antes, né? Foi conversando com os alunos, alguns professores, sobre essa época da pandemia que os professores, muitos, estão sendo obrigados a sair do nada na raça e começar a gravar o vídeo, né? Uhum. Aí eu falei que tinha algumas características, né? Tinha aquele mais básico, que era o que o professor coloca um suporte no celular e grava escrevendo no papel ou no quadro branco, né? Tem aquele que coloca um PowerPoint e faz igual o senhor falou, fica lá no cantinho, né? Tem aquele que grava o quadro de longe. Tem uns que usam apresentação, usam as duas coisas, né? Tem aquelas aulas tipo da Universo TV, que tem uma tela interativa, uma TV que ele vai mudando lá como se fosse a tela do computador, mas ele está em pé do lado, né? Uhum. Então, acho que a gente, de repente, poderia até organizar alguns tipos de categorização e frentes de ação, né? Excelente. Por exemplo, na verdade, por exemplo, dependendo de como foram as coisas, eu posso estar fazendo alguma coisa de algum aporte, certo? Então, por exemplo, daria para eu. Então, por A exemplo, mesa ó, digitalizadora, né? Só para então, lembrar, igual você falou que o por isso que eu estou falando, por colega exemplo. está usando, Então, esse aí acho que já é mais avançado. mas por Se a gente exemplo. fosse colocar numa escala, né? Então, mas por exemplo, a Isabelle, aí você me deu uma ideia aqui, a minha filha, eu comprei uma mesa digitalizadora para ela, certo? Eu poderia, se for também, por exemplo, eu poderia pegar um mês, ou 2 meses, 3 meses, e ir comprando, deixando para o PGP, não para o professor, não é para o aluno. Mas para o PGP, uma mesa mais baratinha, aquela de R$300, eu podia comprar 5 daquela, certo? Uma mesa digitalizadora para cada PGP, tá certo? Mas aí, mas só que, né, por exemplo, eu não vou fazer um investimento desse se não for algo que, uma demanda do PGP, se não for algo que de fato tenha sentido de uso, né? Entendeu? Porque senão vai ficar parado, entendeu? Mas na A priori, pessoa tem que aprender a usar, né? então, mas aí o que Aprender a acontece? lidar. Olhando para a Isabela aqui do lado, qual que é aquele programa que você usa, o Trina?
A Krita chama? O Krita é um software de desenho. Eu comprei a mesa de digitalização para a Isabel, porque a Isabel desenha, certo? E aí o que aconteceu? A Isabel fazia desenho no Krita. Ou seja, daria para usar o Krita, por exemplo, que é para fazer foto, fazer desenho, fazer o quê? Para fazer como se fosse uma lousa. Então o próprio software, que não é de lousa, mas é para desenho, poderia ser feito para fazer. Mas são coisas que a gente vai aprendendo. Eu tive essa ideia agora, que não é ao vivo, não foi nem sabia disso. Mas, por exemplo, se for o caso de ter uma mesa digitalizadora para o PGP, ou para o pessoal que queira estar trabalhando, sem problema nenhum. Eu até conseguiria estar fazendo esse investimento. Entendeu? Mas tem que ser algo. Né? Mas, por exemplo, uma mesa digitalizadora. Tá, é isso. Né? Gente, eu posso pedir para vocês. Então a gente pode fechar com essa ideia, essas duas ideias básicas. Eu vou fazer coloca essa fala que foi tirada dessa ideia daqui, né? Desse encontro nosso, a ideia da reaproximação, ou a segunda ambientalização, né? Que a Rani falou, né? Que a gente pode chamar de segunda ambientalização, essa ambientalização digital dos licenciados, né? Dos professores dentro do PGP. Lembrando que a ideia é da gente se reconectar para que a gente possa desenvolver o trabalho conjunto dentro do GGP. É isso? E aí a gente vai estar aí a outra coisa, marcar, reorganizar dentro. Desculpa. Eu acho também interessante, porque esse tipo, por mais trágica que seja a nossa situação de quarentena, esse tipo de exercício que a gente está tentando desenvolver aqui, eu acho que ele é benéfico também no sentido de que nós podemos tentar utilizar pensar em maneiras alternativas de desenvolver o nosso trabalho, sabe? Que nós normalmente não faríamos. Às vezes a gente pode, até mesmo dentro da internet, seja com programas ou com aplicativos ou coisas do gênero, que nós podemos estar com conhecimento para utilizar, para a gente conseguir estar realizando esse tipo de trabalho. Eu acho esse tipo de ponto em específico muito benéfico para o desenvolvimento dos projetos do GGP. Massa, Gabriel, muito bom. Aí aí depois a gente pode também uma outra coisa que ficou em suspenso. Obrigado, Gabriel. Uma outra coisa que a gente poderia. A gente vai estar terminando já, para não ficar muito. 2 horas no máximo já. Agradeço já, né? Mas eu vou só fazer a última. Que eu gostaria depois a gente ir conversando depois. Pode ser para usar, depois, mas eu gostaria de jogar isso para vocês também. De a gente começar a ver a opinião de vocês quanto à questão do Instituto de Física. Tá? Para vocês começarem a pensar como que seria esse retorno de vocês, como que poderia ser o curso de graduação. Eu gostaria de que a gente começasse, porque vão ter reuniões no Instituto indicando como que vai retomar as atividades acadêmicas. Né? Eu gostaria que vocês ficassem atentos a isso e a gente pudesse, no momento posterior, a gente poder voltar a conversar com outras pessoas também, do DA, do durante o diretor acadêmico, da atlética, clube de astronomia, para a gente ver como que a gente vai se posicionando, né? E vai sugerindo coisas para a reunião do Conselho Diretor. Beleza, pessoal? Luiz, eu queria fazer uma pergunta aí, rapidinho, depois uma colocação bem breve. Para a gente fechar, que eu já agradeço todo mundo. Né? Pode falar, né? Então, é porque quando eu fiz a graduação, a gente teve algumas práticas que foi feita no Moodle, né? E isso me ajudou muito agora, né? Apesar de ter sido apenas um dos focos da formação, trabalhar com aquela disciplina lá, eu lembro que o Rio, do Paulo, teve 1 ou 2 práticas que a gente teve que fazer aula no estilo de plataforma digital, né? Então, essa ideia, eu não sei se ainda acontece, mas ela seria já um grande ponto de partida, né? Certo. E outra coisa que
na escola, né, a diretora na última reunião, ela comentou que o pessoal falou que é tudo muito novo, que eles não estão sabendo como agir, né, que não existe nenhuma cartilha para os professores para ajudar eles, né. Mas eu vejo assim que a gente tem que ter uma visão um pouco mais crítica, porque na verdade o ensino EAD ele existe, né, há muito tempo. Ele começou com um livro, né. Se fosse o objetivo da Secretaria de Educação, né, colocar esforços nessa pandemia, ela estaria fazendo outra estratégia, né? Então, na verdade, só chama ensino, não chama ensino EAD, fala que é ensino remoto, porque os alunos não foram matriculados no EAD, né? É uma Certo. coisa emergencial, mas assim, só não usa o nome porque existe uma legislação em torno do ensino EAD, né? E usar o mesmo nome traria conflito. Mas é praticamente uma continuação, ou um ramo disso, né? Ou até aquilo mesmo em si. Tá certo. A diferença é que você não pode obrigar os alunos a assistir no EAD, ele já se matriculou, né? Certo. Porque ele tinha essa disponibilidade. Era isso mesmo. Gente, Pra alguém quer, não prolongar. alguém quer se despedindo? É isso? Fechou? Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, obrigado. Ó, Estevam, deixa eu para não pegar, para não esquecer ninguém. O Eugênio que já foi, a Sabrina, o Alex está aí, o Estevam, o Gabriel, o Lucas, o Marco. Obrigado, hein, Marco? Não vou esquecer essa história da peste, não, hein, cara? Isso aí porque a gente. Muito, muito massa. Vou não. Pode se preparando já. Tá. Aí depois você pode até fazer uma apresentação de piano antes. Pra gente. Eu tô enchendo o saco, mas é muito massa. Vocês têm muito mais. Vocês têm muito potencial, moleque. O Marcos. Abraço, Marcos. Raniele. Até mais, gente. Obrigadão, hein? Abraço, professor. A gente vai conversando pelo zap agora, beleza? Beleza. Falou, Daniel. Até mais, muito obrigado. Tchau, Falou, tchau. Caio. Caio, Thiago. Até mais, professor. Até mais. Obrigado, hein? Até mais todo mundo, hein? Até mais. Exato, diferente.